Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Amém. Amados, nós vamos passar os avisos aqui da semana. No próximo sábado agora, então nós vamos ter o nosso culto de casais. Cadê os casais? Dá glória a Deus. Amém. Você é nosso convidado especial e também todos os jovens. Amém? Por quê? Porque nós temos esse propósito, né? Há alguns anos atrás, Deus já colocou esse propósito no nosso coração. Qual o propósito? De não somente liberar essa palavra sobre a vida de casais, mas também sobre a vida de jovens, porque nós temos a oportunidade já de preparar esses jovens com cada palavra. Nós acreditamos que no ensinamento, em cada princípio liberado, você vai aprendendo para quando chegar o seu momento. Quem crê que vai chegar o seu momento? Cadê os jovens? De viver essa preciosidade do casamento, com certeza você já vai estar suprido, você já vai ter ali adquirido princípios, adquirido ensinamentos que vão te levar e te conduzir para o lugar certo. Então, quero convidar cada irmão amado, no sábado, 9h30 da manhã, nós começamos hoje então o Ministério da Palavra. Então, no sábado não, domingo, 9h30 da manhã, quero te convidar também, principalmente aqueles que vão estar ministrando no encontro. Hoje foi uma oportunidade ímpar, amados. Quem não esteve aqui, perdeu, né? Por quê? Porque foi uma oportunidade ímpar. Hoje, 9h30 da manhã, nós estávamos aqui e nós falamos sobre as palavras do encontro. Nós falamos sobre alguns detalhes dessa palavra. Quero te convidar na próxima semana, domingo, não perder essa oportunidade. Você que vai ministrar no encontro, principalmente. Pastor, eu quero fazer parte do Ministério da Palavra. Então, esteja aqui domingo, 9h30 da manhã. Amém? Quantos creem nisso? E à noite nós vamos estar aqui para nós celebrarmos, assim como hoje, o nome do Senhor. Lembrando, passando esse fim de semana, no outro, já vai ser nosso. Vai ser o quê? Nosso encontro com Deus. Quantos aqui estão já sedentos por esse dia? Dá glória a Deus. Vai ser maravilhoso. Nós estamos com muitas expectativas no que Deus já está fazendo. E nós observamos que muitas vezes nós oramos por um encontro com Deus e nós falamos por fé. Grandes coisas Deus já tem feito. Grandes coisas Deus já tem feito. E nesse nós estamos mais maravilhados ainda, porque nós não apenas estamos falando por fé que grandes coisas Deus já tem feito. Nós já temos observado, já temos visualizado, até mesmo com os nossos olhos naturais, grandes coisas que o Senhor tem executado. Quantos podem agradecer a Ele por isso? E ainda é só o começo. Amém? Então hoje, ó, o irmão lá na sonoplastia, lá o Alisson, não deixe de fazer sua inscrição com ele, nem a sua, nem dos irmãos que vão estar passando, os irmãos das suas células, que você vai estar levando. Não deixe de fazer sua inscrição. Faça, tem uma forma de pagamento aí, procura lá o melhor modo de pagamento para que dê tudo certo para você. Se coloca nessa brecha e Deus vai te honrar por isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar compartilhando hoje uma palavra com os irmãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Nós vamos estar compartilhando hoje, dando continuidade àquilo que o Vinícius ministrou na semana passada, sobre a unidade. E ele falou sobre a unidade de uma forma geral, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre como conservar essa unidade. Repita comigo: conservando a unidade. Quantos aqui já viveram momentos preciosos aqui na igreja? Quantos aqui já viveram momentos assim preciosos, inesquecíveis uns com os outros? Dá glória a Deus. Eu também me alegro muito de vir para cá, porque já vivi muitos momentos preciosos e eu faria tudo de novo, porque nenhum desses momentos para mim foi, vamos dizer assim, não pode ser comparado com outras coisas que eu vivi em outro lugar. Vivi momentos muito preciosos aqui na igreja e eu acredito que eu vou continuar vivendo esses momentos preciosos, porque isso é uma promessa de Deus para nós. Amém? Então, amados, hoje eu queria falar com os irmãos sobre conservar essa unidade. Semana passada o Vinícius falou sobre unidade e ele falou que nós somos um. Amém? Nós somos um corpo só.
Então, nós estamos conectados e nós temos que entender isso, que nós somos conectados para a glória de Deus e para vivermos para o Senhor como igreja. Amém? E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre conservar essa unidade, ou seja, conservar esse um só Espírito, conservar esse um só propósito, uma só visão, uma só direção. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 10. Se encontrar aí, já dá um amém. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digai todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Vamos repetir pelo menos o início desse versículo. Diz assim, diga assim, vira para o seu irmão com carinho e fala assim: eu rogo a você, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que você seja um só com essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto do apóstolo Paulo é uma orientação dentro do contexto. Quando a gente observa o contexto dessa igreja aqui, ela era uma igreja complicada. Ela era uma igreja, assim como nós já falamos em outras oportunidades, que ela era carregada de dons espirituais. Tinha dentro dessa igreja um povo muito abençoado, pessoas que desenvolviam os seus dons e ministravam os seus dons, né? E o apóstolo Paulo, ele chega a falar sobre essa igreja, que nessa igreja não havia falta de dom algum, ela era suprida, ela era uma igreja integral, quando falava em manifestação espiritual. Mas quando ele volta para essa questão de relacionamento, quando ele volta para essa questão de um lidar com o outro, o apóstolo Paulo encontra muita dificuldade. Por quê? Porque o coração daquele povo era um coração complicado, porque havia muitas divisões no meio deles, havia muitas situações complicadas de lidar, e isso impediu aquele povo de viver, amados, o melhor de Deus para eles. Porque chega um ponto, se como o Vinícius ministrou na semana passada, e lembrando, hoje o Vinícius não está aqui porque ele falou que teve que resolver uma questão da faculdade dele, e aí ele chegou, mas ele não tinha força para vir. Ele tinha me explicado na semana passada, no domingo passado. E assim como o Vinícius ministrou na semana passada, chega num ponto, o apóstolo Paulo fala: olha, eu queria dar mais um passo. Samuel, ele fala do segundo passo. Desde quando nós começamos lá em casa a nossa célula, Samuel falava: pastor, tem um segundo passo a ser dado. Igual hoje, talvez era para nós estarmos falando de outras coisas. Hoje talvez era para nós estarmos falando de outras situações. Mas o apóstolo Paulo, ele fala: mas eu não pude conversar com vocês o que eu queria, por causa da falta que ainda há no meio de vocês. Qual a falta? Ele falava: a falta de vocês é porque vocês ainda estão agindo como carnais. Ele falou para aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja, vez em quando, né, ou para falar assim de uma maneira mais clara, direto tinha um problema. E no discipulado, aqueles que já estão fazendo discipulado, já aprendeu uma expressão, né? Eu creio que o pastor Paulo, mas a pastora Jô também lembra dessa expressão do pastor Eimer. Ele fala: há alguns discipulados que são discipulados bombeiros. Por que o discipulado bombeiro? Porque todo dia você tem que apagar um fogo. Todo dia você chega lá, aí tem que apagar fogo, tem um problema. Todo dia você chega lá e tem mais um problema. Aí você resolve aquele problema, mais um problema. O que esse discipulado bombeiro vai ocasionar? Não vai haver crescimento. Sempre quando eu tenho um problema lá em casa, quando nós temos um problema lá em casa, sabe o que nós fazemos? Sentamos e resolvemos. Porque eu sei que não tem como, Samuel, dar um segundo passo se as coisas não estiverem ajustadas.
Não tem como você dar um segundo passo. Então nós acreditamos que é vontade de Deus, amados, que nós venhamos continuar crescendo. Olha o propósito que nós estamos fazendo nesses dias. Isso aqui não é brincadeira não, amados. 21 dias nós nos devotamos na oração e no jejum. Para quê? Para ganhar almas para Jesus. E como é precioso, é legítimo esse sentimento. Está no coração de Deus. Ganhar almas para Jesus. Sim. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Mas ao mesmo tempo que nós falamos de ganhar almas para Jesus, nós falamos sobre um segundo passo. Vira para o seu irmão com carinho e fala assim, diga para ele assim, esse segundo passo, ele vai requerer de você o primeiro passo. Diga assim, o primeiro passo é a unidade. Então nós vamos falar aqui hoje sobre conservando essa unidade. Por quê? Amados, uma das armas mais destrutivas que o diabo usa para destruir uma igreja, para destruir uma família, uma casa, para destruir uma empresa, é a pluralidade, é a confusão, é os 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos. E nós precisamos compreender que essa arma, amados, ela é destrutiva. Porque se no nosso meio, por exemplo, tiver 2, 3, 4 povos, se nosso meio, por exemplo, tiver uma pluralidade de povos, tiver uma pluralidade de direções, de caminhos a ser tomados, se houver no nosso meio uma pluralidade de opiniões, certamente, amados, nós não vamos subsistir. Essa igreja, ela vai definhando, até o nível dela não existir mais. Por quê? Porque essa é a arma que o diabo usa para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir uma empresa. Qual que é a arma? Confusão. Gera no meio deles confusão. Gera no meio deles problemas. Faça eles ficarem bem preocupados com tudo aquilo que é supérfluo, né? Faça eles ficarem bem preocupados resolvendo questúnculas. Por quê? Porque aí eles vão entrar em tanta confusão que eles vão começar a criar vários caminhos. Porque qual que é a tendência natural? A tendência natural, amados, é todos interpretar que tem razão. Todo mundo quer ter razão. E nós, a gente olhar aí, nós estamos vivendo um período aí de guerra bélica mesmo lá, onde muitas pessoas têm morrido, tem morte, tem sangue derramado naquele lugar. Aí se nós trouxermos aqui o Putin, né, e ele vai falar, olha, eu estou fazendo isso por causa disso. Aí nós erguemos a mão e falamos, você tem razão. Aí nós trazemos o Vladimir Zelensky, aí ele vai falar, olha, eu estou também usando a arma ali para eu poder me defender por causa disso. Não, eu vou falar, você tem razão também. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter razão. Mas há um detalhe importante para eles compreenderem. Nenhum cristão tem razão. Nenhum de nós temos razão. Nós precisamos compreender isso todo o tempo. Nenhum de nós temos razão. Por quê? Porque a nossa razão, ela para a partir do momento que a palavra de Deus ela é colocada em prática. Você consegue compreender isso? Então, a história, amados, ela já nos provou que a maneira que o diabo usa para arrebentar a sua vida, arrebentar o seu ministério, arrebentar a sua igreja, arrebentar a sua família, é trazendo para a sua família 2 linguagens, trazendo para a sua família confusão. O esposo quer, né? Eu quero morar em setor tal, eu não quero morar lá. Né? A igreja está indo no rumo, na direção. Olha, a minha opinião, o que eu acho que deve ser feito é que ela deve ir para outro rumo. Essa é a maneira que o diabo usa para poder destruir, né, a unidade da igreja, para poder destruir o caminho perfeito que é manifestado por Deus para a igreja caminhar. E nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade nisso. Qual a responsabilidade? Nós temos a responsabilidade de conservar a unidade da igreja. Quantos entendem isso? Dá uma glória a Deus. Então eu queria que a gente compartilhasse aqui o texto de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 9, porque a história aqui nos mostra claramente que essa é a estratégia do diabo. Gênesis capítulo 11, verso 1 ao 9.
No contexto desse texto de Gênesis capítulo de número 11, tem a história de um homem, né, que é um dos descendentes de Adão, e o nome dele é o poderoso Nimrod. Repita comigo, o poderoso Nimrod. O poderoso Nimrod, ele era um homem de uma língua só, fala uma língua só. E esse poderoso Nimrod, ele começa a arrebanhar pessoas com um propósito. Fala comigo, um propósito. E o propósito daquele homem era o quê? Façamos para nós uma torre, façamos para nós uma cidade, edifiquemos, né, uma torre, a fim de que o nosso nome seja conhecido, e os inimigos não venham e venham nos destruir e nos espalhar na face da terra. E esse poderoso Nimrod, é interessante que ele consegue alcançar o coração das pessoas. E o povo se volta para poder ajudar o poderoso Nimrod naquela missão. E a palavra do Senhor diz que aquele povo se tornou um só povo. Fala comigo, um só povo. Diga comigo, uma só linguagem, um só propósito. Ou seja, eles se voltam para viver a unidade. Eles se voltam para viver um só caminho. E a palavra do Senhor aqui nos diz que isso chama a atenção de quem? De Deus. Isso chama a atenção de Deus. E Deus dos céus fala: olha, eu vou lá naquele povo, vou na terra. Por quê? Porque eu quero olhar o que aquele povo tem feito. E quando Deus vem e olha o que o povo está fazendo, Ele fala: olha, para esse povo não há limites. Repita comigo, para esse povo não há limites. Não há limites para quem vive em unidade. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Para esse povo não há limites. E o que eles estão construindo, ninguém pode parar eles. É a linguagem de Deus para aquele povo. O que eles estão construindo, ninguém pode parar eles. Só que nós entendemos que aquele momento não era vontade de Deus que o povo se unisse em um só lugar. Deus tinha uma estratégia naquela época. Queria fazer com que o povo espalhasse pela terra inteira. E Deus lança uma coisa só ali no meio deles. Diga assim comigo, Babel. Deus só lança Babel. O que é Babel? Espírito de confusão. Só mistura a linguagem. Para onde você está indo? Onde o poderoso Nimrod mandou vocês ir? Olha, a missão aqui é pegar o betume, construir tijolos e edificar uma torre. E essa torre vai nos guardar. Nosso nome vai ser poderoso. E ninguém vai nos alcançar. Ninguém vai nos destruir. Essa era a linguagem do poderoso Nimrod. E agora, qual que é a linguagem? Eu acho que eu vou para outro rumo ali. Ou seja, a história, amados, nesse texto que vocês aí estão com ele aberto, nos conta claramente que a estratégia que o diabo usa para nos destruir é fazer com que haja no nosso meio vários caminhos, uma pluralidade de pensamentos, de opiniões. Todo crente entende que ele não tem mais opinião. Se eu fosse viver na minha opinião, eu estaria longe daqui. Mas todo crente entende que tem uma palavra que indica ele no caminho, e que essa palavra é a palavra que vai conduzir ele para a vida eterna. Quantos entendem isso? E nesse texto eu vou ler apenas aqui o verso de número 8. Olha o que está escrito no verso número 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Verso número 8 e 9. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, vira para o seu irmão com carinho e diga assim: a maneira do diabo me destruir e destruir você é gerando em nós confusão. Você consegue compreender isso? Quantos entendem que isso é uma arma poderosa para você compreender a manifestação maligna? Dá uma glória a Deus. Amados, aqui está a realidade então dessa falta de unidade. Sem unidade, tudo vai se dissipar. Eu tenho na minha casa, eu, a pastora Eliane, o Carlos e a Carol, e a nossa filha que está vindo agora. Eu quero te dizer, a única maneira de nós termos sido sustentados até agora foi porque nós andamos juntos. É porque a minha família me respeitou como cabeça daquela casa, como sacerdote daquela casa. E quando eu dei uma direção, eles falaram: olha,
mesmo que dentro do nosso coração muitas vezes não estamos concordando, eu respeito e vou honrar você para que Deus também te honre dentro dessa jornada. Nenhuma família pode viver com 2 cabeças, nenhuma empresa pode viver com 2 cabeças, mas também nenhuma igreja pode viver com 2 cabeças. Há uma palavra consistente no nosso meio, a palavra é a palavra de Deus, e nós precisamos todos nós nos render a essa palavra e vivermos na mesma direção, na mesma jornada e no mesmo caminho. Quantos entendem isso? Olha o que diz aqui em Mateus capítulo de número 12, verso 25. Mateus capítulo de número 12, verso de número 25. Quando encontrar, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amados, olha o que diz aqui, ó. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá de pé. Então, olha o que Jesus está falando. A sua casa, a sua família lá, o seu casamento, se lá tiver divisão, vai se ruir, vocês vão separar. A empresa lá que você trabalha, se todo mundo não caminhar no mesmo rumo, na mesma direção, vai haver divisão e aquilo lá vai se destruir. Mas traz agora para cá a igreja. Se não houver o mesmo pensamento, a mesma linguagem, o mesmo caminho também, a igreja também ela vai ser destruída. Então todo reino dividido não subsiste. Por que não subsiste? São membros lutando contra si mesmo. Onde a mão começa a esmurrar o rosto começa ali, né, a se lançar contra o joelho, e de repente o corpo está todo triturado, sangrando para todos os lados. Não há como, amados, o corpo batalhar contra o próprio corpo, porque isso é uma insanidade. Nós precisamos entender que isso é uma insanidade. Não foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Quantos entendem isso? Como que o poderoso Nimrod ele poderia prevalecer? Como um reino pode permanecer? As respostas são claras. O organismo, ou seja, os membros destes chega à falência. Os membros desse corpo precisam ser fora disso há uma destruição. A destruição já está na porta. O retrocesso chega, a falência se torna inevitável. Inevitável. Quantos querem aqui que o reino de Deus avance para a glória do Senhor? Então nós precisamos aprender essa palavra, conservar a unidade. Essa é a razão pelo qual o apóstolo Paulo ele nos roga nesse primeiro versículo. Ele roga e amado, você sabe quando você fala assim: gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Você já parou? Você tem essa maneira? Eu mesmo tenho. Cara, pelo amor de Deus, me ajuda. É como se fosse a última linha do negócio. Você fala: pelo amor de Deus, Breno, vem cá me ajudar agora. O apóstolo Paulo fala: pelo amor de Jesus Cristo, peço a vocês, cedam e falem a mesma linguagem. Pelo amor de Jesus Cristo, quero que vocês não andem em divisão, mas que andem em unidade, o mesmo caminho, a mesma palavra, na mesma direção, um só Espírito. É como se ele estivesse suplicando para aquela igreja, porque ele sabia o transtorno que era. Qual que é o transtorno de viver com falta de unidade? Destruição. O poderoso Nimrod deu a vida dele inteira. E vai, barro, e constrói barro, e põe betume, e constrói tijolo, põe tudo. De repente, somente uma pitada. De quê? A pitada lá foi de Babel. O que significa Babel? Diga assim: confusão. Se a sua casa tiver confusão, não vai permanecer. Se o lugar que você trabalha tiver confusão, não vai prevalecer. Se você, dentro da igreja, tiver em confusão, não vai prevalecer. Então, há uma palavra que Deus deixou para nós. E essa palavra é: rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem a mesma coisa, que todos tenham o mesmo parecer, que todos andem na mesma direção. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Amém. Quero
te fazer uma pergunta então, em nome de Jesus. A pergunta que eu quero te fazer é: você tem guardado a unidade aqui na igreja? Outra pergunta: você tem conservado a unidade da igreja? Você tem carregado a sua cruz? Uma pergunta que eu queria fazer nessa introdução. Por que, amados? Porque essa é uma responsabilidade nossa, né? Essa é uma responsabilidade nossa. Eu gosto muito de, sempre lá em casa, nós temos o nosso momento de parar. Uma certa vez eu estava indo para um discipulado, e aí era um discipulado de uma pessoa muito importante, muito preciosa, que Deus tinha nos dado para discipular. E eu me lembro que nós estávamos no caminho, e eu e a pastora, nós estávamos em confusão. Diga assim, confusão. Confusão gera destruição, né? Basicamente é isso, confusão gera destruição. E aí eu falei para ela, nós entramos no carro e estávamos indo em direção à casa daquela pessoa, e eu parei e falei: amor, calma aí, o que nós estamos fazendo? Ela falou: por quê? Eu falei: porque nós estamos em confusão, nós estamos cheios de problemas. Vamos parar o carro. Aí nós paramos o carro, né? E aí nós conversamos, fomos comer juntos, né? Namoramos. Aí depois nós terminamos. Aí eu falei assim: pronto, agora nós estamos prontos para tudo. Nós estamos prontos para enfrentar agora todo o exército inimigo e combater ele. Por quê? Porque a partir daquele momento eu e ela nos unimos. A partir daquele momento eu e ela trouxemos a mesma linguagem, a mesma direção. Eu e ela falamos a mesma linha, e nós entramos em conformidade, não somente por nós. Eu queria que você repetisse, diga assim: entrar em conformidade. Diga com autoridade: entrar em conformidade não traz bênção só para mim, mas traz bênção para o lugar onde eu estiver. Quantos entendem isso? Porque como que você vai liderar uma célula? Como que você vai evangelizar pessoas? Como que você vai liderar pessoas no seu trabalho? Sendo um fracassado dentro da sua casa, um fracassado em tudo que você faz, um fracassado no seu relacionamento. Então é necessário, amados, que nós venhamos organizar as coisas para quê? Olha, eu organizo as coisas não somente por mim, mas eu organizo também para que eu possa transbordar e abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Você consegue compreender isso? Sua vida abençoada vai fazer com que muitas pessoas também sejam abençoadas. Eu só consigo alcançar mais pessoas para Jesus porque minha casa me dá uma grande condição para isso. Lá nós temos um detalhezinho, nós sentamos e tem vezes que até nós pecamos até por excesso. Mas que eu não estou nem sabendo o que está acontecendo, não vou falar, não dá nem para ver o que está acontecendo, mas nós sentamos e tratamos de resolver isso. Quantos entendem isso? Glória a Deus. Então eu queria falar um pouco então sobre esse conservar a unidade. Para conservar a unidade da igreja, a primeira coisa que a gente deve entender é que a gente deve andar em comum acordo. O que é comum acordo? Amós, capítulo de número 3, verso de número 3. Vamos repetir isso aí? Diga comigo assim, não precisa nem abrir, só repete aí, diga assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem em comum acordo? Certo. Aqui entra de novo essa carnalidade maligna que é a razão. Como que você vai conseguir andar com esse irmão que está aqui do seu lado? Como que eu vou conseguir andar com vocês? Como vocês vão conseguir andar comigo? Se nós estivermos em comum acordo. Amados, se nós estivéssemos algemados e um quisesse ir para o Santa Genoveva e outro quisesse ir para o Vale dos Sonhos, não daria certo. Não dá certo. Por quê? Não, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Calma aí, senta aí. Tem uma algema aqui que está nos impedindo de ter caminhos diferentes. Então só tem como agora se nós irmos na mesma direção. Só tem como isso aqui. Então calma aí, você não vai arrancar meu braço. Calma, vamos sentar. Então, uma das primeiras coisas para a gente conservar a unidade da igreja é que nós estejamos em comum acordo. O que é você estar em comum acordo, amado? É verdadeiramente você abrir mão da sua razão.
Quantas vezes eu e a pastora Eliana nós fomos para casa chorando, grilado, com raiva. E aí nós íamos para o nosso lugar de oração. E aí a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai para o lugar de oração é falar: Deus, né, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né, e eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Quanta humilhação e quanta coisa eu tenho passado. Aí depois que você fala muito, aí Deus vai te convencer. Todas as vezes que nós fomos para esse altar lá e oramos, depois Deus falava para nós: volta lá e recomeça tudo de novo. Amado, você está doido? Quando eu me ajoelhei ali, eu tinha certeza de que Deus ia passar a mão na minha cabeça e falar: você tem razão, você tem razão. Que povo duro, que povo insensível. E falar: volta lá, faz de novo, começa tudo de novo. E nós voltávamos para cá, amados, e começávamos tudo de novo. Era até meio doido de se entender, porque nós saímos grilados e voltávamos felizes, né? Começar tudo de novo. Começar, mas já estava quase parando. Começar, Deus mandou começar de novo. Não era a minha vontade, não era o que eu queria, mas era a vontade de Deus. Então, uma das coisas que a gente deve compreender: para andar junto, você deve abrir mão da sua razão. Amados, os ideais que geram essas guerras é porque todo mundo quer ter razão. Você quer se defender. Você quer falar: ah, mas está sendo injusto isso daqui, está sendo injusto aquilo ali. Amado, qual a razão que você tem? Você é um pobre, cego e nu, como eu também. E todos nós carecemos do Senhor agora. Nós chegamos diante dele, todo mundo descoberto. Nenhum de nós poderíamos chegar aqui e falar: ah, eu não preciso de Jesus. A não ser que tenha alguém aqui que seja mais santo que Jesus. E a Bíblia fala e afirma: existe só um só, que foi perfeito até o final. Então, se é dessa forma, então ninguém tem razão. Eu me lembro de uma história que o pastor ele contou. Ele falou que tinha um sábio na época, e aí esse sábio estava na casa dele, ele recebia várias pessoas lá. E ele falou assim que tinha um rapaz que havia emprestado dinheiro para o outro. Era o João e José, por denominar assim. Aí o João chegou na casa do sábio e disse: sábio, o José pegou o dinheiro meu e não me devolveu no dia certo. E eu vim falar para o senhor: estou sendo muito prejudicado com isso. O sábio disse para ele: você tem razão. Aí quando o João saiu e entrou o José na frente do sábio, o José falou: olha, o João me emprestou um dinheiro e eu não estou tendo condições de pagar, não estou tendo condições de acertar, e eu estou passando por isso e aquilo. Aí o sábio falou para ele: você tem razão também. Aí a mulher do sábio estava atrás dele, vendo que o João tinha razão, o José tinha razão. A mulher dele falou: o que é isso, amor? Você falou que os dois têm razão. Aí o sábio olhou para ele: você também tem razão. Então todo mundo, se você parar agora para fazer os seus lamentos, todo mundo tem razão. Mas diante de Deus, nenhum de nós temos razão. Diante de Deus nós temos uma palavra, que queira você ou não queira, essa palavra é a palavra que rege as coisas. Ela é a palavra de Deus. Ela é que tem toda razão. E essa palavra, reduzindo cada uma das nossas razões a essa palavra, então não há guerra. Não há guerra por quê? Porque a palavra fala para nós irmos para o norte. E aí você quer ir para o leste ou para o oeste, acabou. Você pode querer ir para qualquer lugar. Você só vai ser bem sucedido quando você for aonde a palavra de Deus te mandar ir. Nós precisamos entender, amados, que a razão é a origem das guerras. O que Deus nos ensina sobre isso? Aqui, Deus nos ensina sobre nós carregarmos uma cruz. Diga comigo: carregar uma cruz. Você tem carregado uma cruz? Porque quando fala de carregar uma cruz, não está falando sobre fazer sua vontade. Não está falando sobre eu fazer minha vontade. Quando fala de carregar uma cruz, nós estamos falando da vontade de Deus. Repita comigo: a cruz é a vontade de Deus para nós. A cruz era a vontade de Jesus? Não. Quando Jesus pôs aquela cruz imensa, né, nas suas costas, carregando ela, ele disse: olha, se possível for, afaste de mim esse cálice. Se possível for,
tira essa cruz porque é pesada demais, amarga demais. Esse cálice não é um cálice de um vinho gostoso e prazeroso, não. Esse cálice é de fel, esse cálice é de amargura. Que cálice tão, né? Minha mãe falava que tinha um produto que era amargo demais, eu não lembro o nome dele, mas é como se fosse que é quina, é um fel de quina. Então, para Jesus, aquele era o fel de quina, ou seja, para Jesus, aquele era o cálice da dor, do sofrimento. Só que por que ele pegou e carregou? Porque era a vontade de Deus. Quando você fala de unidade, você tem que falar de carregar a cruz. Ah, mas eu não quero isso. Então você está desprezando sua cruz. Quando eu fui para o altar de adoração junto com aquela mulher e falava, olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, porque isso me prejudica. Deus falava, olha, volta lá e faz todas as coisas de novo. Nós voltávamos a fazer o que tinha que ser feito, sabe por quê? Porque nós estávamos tomando a nossa cruz. Você quer viver como igreja? Você quer viver a unidade da igreja? Entenda, ou você vai fazer a sua vontade, ou você vai fazer a vontade de Deus. Você quer ser bem sucedido na sua vida cristã? Nunca faça a sua vontade. Sempre lute contra a sua vontade. Porque enquanto você estiver lutando contra a sua vontade, você vai estar andando no Espírito. Carregar a cruz. Carregar a cruz, amado, é carregar ela em detrimento, se está bom para nós ou não. Deus, mas não está bom. Não está bom, Pai, não está bom. Não está bom, mas eu vou carregar ela. Por quê? É a vontade do Senhor. Relacionamentos fajutos, relacionamentos de trapo de imundícia, amado, são relacionamentos que só querem o bem. Nós já adoramos o Senhor, eu e minha família, sem nenhum centavo no bolso. Tinha vez de termos dificuldade até de colocarmos o combustível. Nós estendíamos a mão e falávamos, o Senhor é maravilhoso. Nós estamos aqui com o Senhor. Por quê? Porque Ele nos chamou para um nível de relacionamento profundo. Não um nível de relacionamento que só quer o bem dele. Quando vier o mal também, nós temos que fazer igual Jesus. Olha, não é o melhor, não é o que eu queria para agora, mas é o que o Senhor quer, então eu vou tomar. É amargoso? É, mas eu vou tomar. Conviver com as pessoas que Deus te deu para conviver agora, talvez não seja o que você queria. Talvez você queria cercar de puxa-sacos. Talvez você queria se cercar de pessoas que iriam puxar o seu saco, iriam falar aquilo que o seu ego tão deprimente, tão rasteiro, tão pobre queria. Mas Deus te deu pessoas para te desafiar. Deus te deu pessoas melhores do que você. Muitas vezes Deus te deu pessoas para te tirar da sua zona de conforto. E o que você vai fazer com isso? Você vai pegar essa cruz e vai lançar ela fora? Ou você vai colocar nas costas, olhar para o céu e falar, obrigado, Senhor, obrigado, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Não quero te dizer, não tem como você viver a unidade da igreja se você não carregar a sua cruz. Não tem como você viver a unidade da igreja se você não estiver em comum acordo. Confusão. Eu evito pessoas por causa de... Evita. Você vai viver para sempre sendo pobre, deprimente. Por quê? Porque você não quer enfrentar. Nós como igreja precisamos enfrentar os níveis de relacionamento que Deus coloca na nossa mão. Porque é a maneira dele nos levar para onde Ele quer levar. Então faça logo. Eu te dou um conselho. Também é um conselho prático que eu e a pastora fizemos. Deus, mata-nos logo. Mete um punhal até no mais profundo, até que nós possamos deixar de existir e passe então agora a existir o Senhor dentro de nós. Jesus falou, olha, é melhor que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Vira o seu irmão com carinho e diz assim, conservar a unidade vai requerer de mim e de você carregar uma cruz. Vira o seu irmão com carinho e fala, eu sou sua cruz. Tem umas que é mais pesadas, outras são mais leves, mas é a cruz. A unidade nos fala disso. Nenhum de nós temos razão. Diga comigo, nenhum de nós temos razão.
Mas todos nós, diga assim, mas todos nós devemos carregar uma cruz, porque a cruz é a vontade de Deus. Amado, então aqui esse ponto se resume nisso. Entrar no comum acordo é o que? Você precisa entender que existe só uma palavra, e que essa palavra, para você praticar ela, vai ser carregar uma cruz. Amém? Então se resume nisso. Diga assim, a cruz é a vontade de Deus para a minha vida. Diga assim, a cruz é a vontade de Deus. Diga assim, eu decido viver a vontade de Deus. Também decido viver a vontade de Deus. Eu não vou abrir mão de viver a vontade de Deus. Ah, mas é desafiadora. Não vou abrir mão de viver a vontade de Deus. Ah, mas tira-me da zona de conforto e me gera crise, desconforto. Eu quero. É tua vontade, eu quero. Por quê? No final dela, eu vou ser bem sucedido. Ele vai me honrar no final dessa trajetória. Quantos entendem isso? Dá uma glória a Deus. Quer dizer para você aqui no segundo ponto que também guardar a unidade, conservar essa unidade que Deus nos deu, é também nós começarmos a ter atitudes conservadoras. Nós precisamos, amados, ser aquele que guarda a igreja. Nós precisamos. E esse ponto aqui eu quero dizer para você, vai doer muito nós. Vai doer muito. Por quê? Porque vai tocar na nossa alma, vai tocar nas nossas, no nosso carrapicho. Tidu falava quando nós chegamos na série, ele falava, vocês chegaram, agora é arrancar os carrapichos. E arrancar carrapicho é doído, porque parece que quando ele entra por outro corpo, você não sente. Mas quando vai sair, parece que ele sai rasgando, dói, fica doendo mesmo. Então, eu acredito que isso daqui seja arrancar carrapicho. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Verso 1 ao 3. Quantos encontrar, diga amém. Olha o que diz. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Diga assim, suportando uns aos outros em amor. Olha o verso número 3. Procurando guardar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Glória a Deus. Então, amados, esse texto aqui, ele tem um detalhe precioso que eu quero compartilhar com os irmãos, que é esse detalhe aqui, ó. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito, do vínculo de paz. Você tem procurado guardar a unidade do Espírito? Ou você prefere ter razão? É uma pergunta boa para fazer para cada um de nós. Você tem guardado o vínculo de paz? Ou você prefere ter razão? Tem pessoa que sai de uma briga, numa discussão, e ele fala, tá vendo? Aquela pessoa saiu de lá com o rabinho entre meias pernas, você viu? Eu humilhei ela. Ele perdeu a batalha. Porque ele saiu com razão, mas ele saiu de lá devendo no mundo espiritual. Qual que você tem preferido? Porque aqui fala para nós termos atitudes que venham guardar. A nossa atitude, ela vai refletir o ambiente que nós estamos inseridos. Tem pessoa que é tão interessante, amados, que elas falam, nossa, essa igreja, o ambiente dela é horrível. Aí quando ela sai da igreja, o ambiente vira um ambiente de paz. Opa, calma aí. Então, não era o ambiente, mas era a atitude que era ministrada. Por quê? Porque quem define o ambiente são as nossas atitudes. Se eu sou um cara de confusão, no lugar onde eu pisar, eu vou ser um cara de confusão. Tem pessoas, amados, que por falta de guardar e de carregar uma cruz, elas andam 10, 20, 30 igrejas, procurando ter razão e em cada um lugar que elas pisam, elas geram confusão. Elas falam, mas o ambiente, não, sente sua mão direita em nome de Jesus, diga assim, eu sou responsável por esse ambiente,
Você é responsável por esse ambiente. Como está esse ambiente para você? É resultado da sua atitude. Estou desconfortável com esse ambiente. Não estou conseguindo nem olhar no olho dos irmãos. Por quê? Porque você gerou isso. De uma certa forma você gerou isso. De uma certa forma você falhou em guardar os princípios que mantêm a unidade. Que mantém a unidade no corpo, na sua casa. E nós precisamos entender que essa é uma responsabilidade nossa. Essa é uma responsabilidade nossa. E nós não podemos culpar o ambiente, porque tira todo mundo desse ambiente. Colocar uma câmera aqui. Sem ninguém nesse ambiente. Esse ambiente nunca vai ter confusão. Mas a partir do momento que chega os cheios de razão, a partir do momento que chega aqueles que não conseguem guardar a língua, frear a boca, não conseguem ter uma atitude nobre, de maturidade, aí começa a gerar confusão. Amados, nossa atitude vai refletir o tipo de ambiente que vai ser gerado. Toda pessoa madura na fé sabe o quanto é bom viver em um ambiente saudável. Nós somos responsáveis por promover esse ambiente saudável. Então não vai pensando que um ambiente saudável vai ser saudável para você se você é uma pessoa de confusão. Se você é uma pessoa insubmissa, se você é uma pessoa que é uma pessoa que não age em humildade, que é uma pessoa que não age com o coração guardado em Deus, não vai ter um ambiente de paz para você. Mas a partir do momento que você começar a plantar um ambiente de paz, você vai começar também a colher um ambiente de paz. Quantos entendem isso? Dá glória a Deus. Vou citar aqui algumas características para conservar um ambiente de paz, um ambiente de unidade. Evite os falatórios desastrosos. A língua, olha, isso daqui eu achei tremendo. A língua é um saco de veneno dentro da sua boca. Qualquer movimento brusco, esse saco de veneno estoura, você morre e ainda vai contaminar aqueles que estiverem ao seu redor. Como que você está agindo com sua língua? Você é da fofoca, da confusão? É de ficar olhando a vida dos outros, conversando sobre a vida dos outros? É de ficar contando sobre a intimidade dos outros para outro? É de ficar procurando problema em todo mundo? Sua língua vai te dar o ambiente que você está merecendo. Para a gente poder ter um ambiente conservado, nós precisamos entender. Tem um saco de veneno dentro da nossa boca que nós precisamos deixar ele bem lacrado. Porque no momento que ele estourar, ele não contamina só a gente, vai contaminar os outros também. Vamos entender um pouco sobre isso aí? Tiago, capítulo de número 3, verso de número 2 ao 12. Quantos entendem isso? Digam glória a Deus. Tiago, capítulo de número 3, verso 2 ao 12. Olha o que diz. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear o corpo todo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir o corpo todo. Veja também os navios, sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se volta para onde queira que impulse do timoneiro. Assim também é a língua. Ela é um pequeno membro. Diga comigo, é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidades, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras e aves, de répteis, de animais do mar se doma, e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar. É mal contido, está cheia de veneno mortal. Então, amados, uma maneira de nós conservarmos a unidade é sabermos o que a gente está falando, quais os tipos de comentário que nós vamos tecer,
né? A Bíblia até vai um pouco mais profundo, ela fala, olha, que não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja torto. Se você pegar essa palavra torto e trazer ela para o alinhamento, vai estar escrito lá, palavras que constroem, que edificam, que geram vida. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra que não gere o que Deus quer que seja gerado. Não seja um instrumento de Satanás para tocar na noiva, amado. Não seja um instrumento do diabo para poder condenar o seu irmão, para poder maltratar o seu irmão, para poder prejudicar o corpo ao qual você está inserido. Saiba, busque essa sabedoria para você poder tomar em todo o tempo as palavras que saem da sua boca, a sua língua. Por quê? Porque nós observamos bem, o apóstolo Paulo fala assim, um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Antes, diga a vocês, pegue esse fermento e arranque-o logo fora, antes que ele levede toda a massa. Por quê? Porque começa um boato aqui, começa uma conversinha torta ali, começa uma confusão ali, e de repente, todo mundo está vivendo naquela confusão. Quer guardar a sua casa? Então zero. Então, por exemplo, eu não falo mal da pastora Eliane. Então eu não posso falar mal, por exemplo, dos meus irmãos. Porque se eu falar mal dos meus irmãos, eu estou lutando contra o próprio corpo. Como eu quero ser um só? Como vai funcionar isso? E lembre um detalhe importante. Quando você vê alguém falando mal de um irmão seu da igreja, saiba barrar essa pessoa também. Parece que você não é crente, não? Você é crente? Oh, eu sou crente do fogo, é? Do fogo de onde? Do inferno? Porque você está com a língua do inferno falando mal das pessoas. Você sabe que enquanto você está falando mal dessa pessoa, provavelmente ela está de joelho orando por você e vai vir uma condenação sobre a sua vida se você continuar nessa prática, porque Deus vela pela palavra dele. Então toma cuidado com a língua. Tomar o cuidado com a língua é uma maneira de conservar a unidade da igreja. Quantas pessoas que não pegam essa faísca, uma faísca e joga, de repente tudo está queimando. Amado, nós estamos lidando aqui com a igreja do Senhor Jesus. Você acha que Deus não vai tratar com esse tipo de pessoa? Mas é lógico que vai tratar. Nunca vi uma pessoa dessa ser bem sucedida. Nunca vi. Nunca. Deus vela pela palavra dele. Então guarda a sua boca. Você quer falar mal? Vai lá pro de joelho, vai falar mal lá pro Senhor. Ó Deus, esse irmão que o Senhor me deu, não presta. Esse outro aqui, esse até fede, esse aqui fede. Esse aqui, ó, o jeito dele falar, fico grilado com o jeito dele. Vai para Deus. Porque quando você começar a falar, ele vai mostrar uma espada que corta dos dois lados. E aí quando você começar a falar, ele vai voltar a face dela, assim você vai ver sua face e vai ver toda a corrupção que há em você, e você vai dilatar no chão e quebrantar na presença dele. Ele é especialista nisso. Ele é especialista nisso. Então, usa a sua boca para abençoar. Não seja um instrumento mal para trazer dano sobre o povo de Deus. Quantos entendem isso? Amados, ter atitudes conservadoras nos fala de ter uma linguagem apurada. Diga comigo, eu tenho uma linguagem apurada. Diga comigo, eu tenho uma linguagem pura. Eu tenho uma linguagem nobre. Diga comigo com autoridade, eu tenho uma linguagem construtiva. Nada de você falar para os outros irmãos. Ah, eu fiquei sabendo aí uma coisa de você. Semente maligna é essa. Eu fiquei sabendo um negócio de você e nem te conta agora. É fogo. Fogo do inferno. O Senhor condena aqueles que, em vez de ajudar, eles espalham. Queria estar lendo com os irmãos Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. Versos de número 16 ao 19. Abre em nome de Jesus. Quando se encontrar, diga amém. Amém.
Deus. Vou ler para os irmãos. Provérbios capítulo de número 6, versos 16 ao 19, olha o que diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Diga, há 6 coisas que o Senhor odeia. Diga-se, mas a 7ª Ele abomina. Vai contando comigo, diga assim, olhos arrogantes, é quanto? Diga, 1. Língua mentirosa. 2. Mãos que derramam sangue inocente. 3. Coração que elabora projetos iníquos. 4. Pés que se apressa a correr para o mal. 5. Testemunha falsa que profere mentiras. 6. E o que semeia contendas entre os irmãos. 7. A 7ª ele abomina. Era como se ele estivesse falando, olha, das outras eu odeio, mas a 7ª eu odeio dobrada. Até escrevi aqui uma palavra que eu peguei uma tradução, ó. Olha o que diz. Olha o que a tradução fala. Da 7ª eu não tenho apenas ódio, mas eu tenho um ódio profundo. Então, está uma série de pecados aqui. Mas quando ele entra, amado, no 7º pecado, ele fala, desse, eu não apenas tenho raiva, eu tenho um ódio profundo. Qual que é? Irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Vamos lá na casa do pastor Paulo agora. Pastor Paulo, ó, seu Iranildo não presta. Seu Iranildo não vale nada, mas vale. Essa 7ª, amados, ele fala que ele tem um ódio profundo. Por quê? Fiquei sabendo um negócio da senhora, dona Val. Foi a Adriana que contou. A senhora quer saber? Aí a dona Val gerou uma curiosidade. Agora, se a dona Val tiver maturidade, ela vai falar, você é crente? Então aprende que crente tem que guardar sua língua. Nós precisamos também entender que não só o que fala mal, mas tem o outro também que recebe. Você que recebe, você tem que cavar uma cova e enterrar esse espírito maligno. Sabe de que jeito? Vem falar mal. Você é crente? Você está doido? Você está louco? O que você está fazendo? Você está doido? Gosto muito da atitude do Hudson com relação ao Vinícius. Eu falei esse dia para a dona Val. O Hudson está todo o tempo guardando o Vinícius. Todo o tempo. Teve reunião aqui que eu falei, cara, mas o Vinícius está demais. Ó, de novo o Hudson ele atrasou. O Hudson deve ser o trânsito. O Hudson do céu, olha que o Vinícius marcou isso aqui, não cumpriu. Pastor, deve ter acontecido alguma coisa na faculdade. Você não vê em momento nenhum ele falando, é mesmo, Vinícius não presta. Aprenda, quando você receber essas questões diabólicas, você fala, vou enterrar agora. Vou enterrar agora. Ah, você ouviu lá o que o Filho de Deus, encaminhado por Satanás, foi fazer na sua casa? Vem cá. Ouviu? Deixa eu te falar um negócio aqui agora. Eu vou orar pela sua vida, para esse demônio sair agora da sua vida. Eu vou orar agora. Não vai embora sem orar, não. Que é isso? Eu estou endemoniado. Tá, olha. Você veio aqui para falar mal de uma parte do seu corpo. Você orou por ela? Você jejuou quantos dias? Que relacionamento mequetrefe. Então só presta quando estiver te agradando. Quantas vezes eu já recebi reclamação da Adriana? Várias vezes. Ah, pastor, Adriana isso, Adriana aquilo. Calma aí. Vocês conhecem a história dela? Conhece? Quantas vezes que ela deu a vida para ela por causa das crianças aqui da igreja? Calma aí, então só presta se estiver fazendo o que você espera. Se não tiver, então não presta. Então que tipo de relacionamento é esse? Eu tenho até medo então. Vai chegar um momento que eu não vou fazer mais nada. Vou estar numa cama deitado esperando a hora de eu fechar aquele lá, o 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aquele pastor não presta. Mas por que não presta? Porque ele não está fazendo o que eu quero hoje. Que tipo de relacionamento é esse? Nós temos que revisar essas coisas.
Encontra dentro do seu coração que tipo de procedimento que nós estamos tendo, então. Amados, o contágio venenoso da língua é destrutivo, é abominável pelo Senhor. Todos os pecados relacionados na lista acima são terríveis, diga comigo, são terríveis. Mas quando ele vai falar do sétimo, ele fala, ou seja, eu tenho um ódio profundo dessa atitude. Qual? Semear contenda entre irmãos. É quando você tira da sua mentalidade ali tão superficial e vai querer contaminar o outro irmão para ficar contra o outro. Aí essa ele fala, é só abomínio. Quantas igrejas têm sido destruídas por esse veneno perigoso? Quero te perguntar, você tem guardado sua língua? Você tem guardado a sua língua? Você tem usado o veneno dentro dela para contaminar, para matar a noiva de Cristo? Pergunta que eu quero te fazer. Uma outra questão para você também, em nome de Jesus. Eu vou concluir aqui, eu vi que eu passei do horário. Quero te falar aqui sobre mais uma atitude para poder guardar a noiva do Senhor Jesus. Diga comigo assim. Diga assim: eu não posso somatizar problemas. Diga assim: eu devo sempre andar em dias. Amém. Amados, conservar a unidade também da igreja vai requerer de nós esse tipo de atitude. A atitude que eu tenho procedimento lá em casa. Nós temos um pequeno problema, a gente para tudo. Vamos parar, vamos. O que nós precisamos ajustar aqui? Tem vezes que você vai ter que parar 20 vezes, tem irmãos que são complicados. Eu teve uma vez um relacionamento meu com o irmão, eu parava, quase toda semana eu parava, sentava. E tinha que recomeçar de novo. Tem vezes que você vai ter que parar várias vezes. Várias vezes. Por quê? Porque você precisa entender que não tem como andar sem resolver aquela questão. Não tem como dar mais um passo embaraçado naquela questão. Então nós vamos ter que ter a atitude de quê? Nós vamos também requerer de nós sensibilidade para não amontoar problemas. Existem pessoas, amados, que elas tomam a atitude de não resolver os problemas. Não querem resolver os problemas. Não querem resolver os problemas. E nessa atitude de não querer resolver os problemas, ela amontoa mais esse. A Bíblia fala que é o mal todo dia. Todo dia nós vamos ter que resolver o mal. Agora imagina se você não resolve o mal de hoje. Amanhã você vai ter que resolver 2 mal. Você não resolve de amanhã, depois de amanhã 3 mal. Então está somando problemas. Está somando mais um problema, mais um problema. Então nós temos que buscar um caminho de quê? Um caminho de verdadeiramente trazer soluções para esses problemas. O problema de hoje com o de amanhã não pode somar, né? Porque senão uma hora ele vai explodir. Amado, porque a gente vê pessoas muitas vezes tomando atitudes que são incompreensíveis, talvez seria essa palavra. Talvez seriam atitudes que não dá nem para acreditar que aquela pessoa teve aquela atitude. Por quê? Somou um problema, mais outro, mais outro, mais outro. Aí vem a hora da explosão. Aí quando vai falar, a boca fala que o coração está o quê? Cheio. Aí quando vai falar, tem todos os problemas dentro dele. Aí quando vai falar, fala asneira, fala porcaria. Por quê? Não foi resolvendo, deixou ir somando, adicionando. Vira para o seu irmão com carinho e fala assim: guardar a unidade da igreja é você estar sempre resolvido. Diga assim: resolva pequenos problemas e você vai ter condições de resolver os grandes também. Tem gente que não resolve os pequenos, aí só vai resolver grande. Por quê? Não quer resolver hoje, aí amanhã, né? Tem níveis de relacionamento, amados. Eu sei que eu passei do horário, mas tem níveis de relacionamento. Tem níveis de relacionamento. Tem relacionamento que até olhar, né? Samuel e o Sidney, o nível de relacionamento deles é profundo. Eu falo, eles percebem até uma dificuldade que o outro tem no olhar. Pensa se você tiver uma dificuldade no olhar e você fala: olha, senta aqui. Você me olhou estranho hoje, deve ser que meu olho estava. Eu olhei sem querer. Ah, foi sem querer? Não, tudo bem, então vamos embora. Resolve, vamos para frente.
Aí não resolve aquele ali, no outro dia vem outro. Quem foi? Eu olhei, vi que você olhou de rabo de olho para mim. Né? E tem uns que traz coisa para a mente, que vê algum irmão sentado no canto da igreja assim conversando e fala, já está tramando contra mim, miserável. Não é assim? Vira para o seu irmão um carinho e fala assim, eu não tenho nenhum inimigo humano. Diga assim, o diabo, ele é o meu adversário. E eu estou batalhando contra ele. Mateus capítulo 18, verso 15 ao 21, tem uma receita para a gente, como que deve ser resolvido cada um dos nossos problemas. Olha o que diz aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre você e ele sozinho. Diga assim, primeiro é sozinho. Mas se ele não te ouvir, mas se ele te ouvir, você ganhou seu irmão, ou seja, voltou a amizade, voltou a unidade, as coisas vão fluir. Se ele não te ouvir, toma ainda outro amigo, outro irmão, 2 pessoas, para que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, vai e diz à igreja. Se recusa a ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade, verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á dado, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estais nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes. Aí vem a sequência que Jesus fala: 70 vezes 7. Amém. O que quer dizer isso aqui, amado? Tem uma receita clara aí. Qual que é a receita? Alguém errou contra você? Chega lá e sem ele vai resolver. Amado, eu fiquei chateado com isso. Tá bom, quero te pedir perdão. Pediu perdão, pediu. Vai para frente. Não seja coração duro, não. Tem pessoa que você perde perdão para ela e sai, ela volta para o mesmo nível catastrófico de problemas sempre. Não, vamos avançar. Como que avança? Então, pediu perdão, ajustou as coisas, vamos para frente? Vamos. Não resolveu, leva uma outra pessoa. Não resolveu, anuncia para a igreja. Por quê? Essa pessoa não é crente. Solução desse texto é essa: não é crente. Por que não é crente? Porque não resolve, porque não quer ajustar as coisas, quer sempre confusão. Deixa ela agora com Deus. Mas antes tem uma receita. Qual? Senta primeiro com o outro, senta de 2 até resolver. O que é isso aqui? Resumindo esses versículos que eu acabei de ler: ajusta as coisas. Anda com as coisas ajustadas. Errou? Vamos conversar aqui logo, vamos seguir a jornada. Aprendemos disso aqui, vamos para fora. Quantos entendem isso? Tem uma observação aqui nesse texto também que eu preciso falar para os irmãos. Amados, sempre quando nós erramos ou falhamos com alguém, tudo vai ter um tempo. Tudo vai ter um tempo. Tem vezes que se você for resolver as coisas fora do tempo, você vai caçar mais confusão ainda. Tem vezes que as coisas estão muito quentes no seu coração, é necessário você esperar. Porque, por exemplo, talvez você está muito grilado, e aquela pessoa vem te pedir perdão, talvez vai fazer igual o cara lá da feira. Um dia eu pedi perdão, eu tinha pisado no pé do cara da feira, e ele falou assim: agora que você pede perdão, depois que você pisou no meu pé? O que ele queria que eu fizesse? Ele queria que eu adivinhasse que eu ia pisar no pé dele, e depois falasse: amado, vou te pisar no seu pé, agora eu já quero te pedir perdão por isso. Você entendeu? Então, há um momento certo, fala comigo, há um momento certo. Enquanto isso, vai para a oração. Enquanto isso, devota seu coração na oração. Eu quero te dizer, ninguém escapa de Deus. Pastor, mas é um coração duro. Quero ver ele no fogo de Deus, como que vai ficar. E depois que você orar, você estende sua mão, quero liberar a glória de Deus agora. Quero liberar a glória de Deus sobre aquela pessoa dura de coração. Eu quero ver se essa pessoa não vai se quebrantar na presença do Senhor. Sabe por quê? Ninguém pode vencer Deus. Deus é autoridade sobre todas as coisas.
Então talvez você queira resolver agora as coisas no calor da emoção. Calma, vai orar, vai preparar seu coração, né? Talvez a pessoa vai falar com você no calor da emoção ali, a pessoa fala: olha, você quer mesmo que eu fale o que está no meu coração agora? Você está preparado para ouvir isso? Muitas vezes, amado, é caçar mais confusão. Então, às vezes é melhor aguardar, deixar Deus gerar o momento. Sabe o que Deus faz com os orgulhosos? Eles levam eles ao lugar de estarem totalmente quebrados. Aquele que fala aqui no texto: não quero resolver nada. Quer não? Não espero. Vou para casa, vou orar, daqui a um tempo nós conversamos de novo. Aí quando você for conversar com a pessoa começa a chorar e fala: preciso de mais disso. Por quê? Porque Deus entrou no negócio. Ele velou pela palavra dele. Quantos entendem isso? Amém. Quero concluir aqui. Entenda que Deus tem pressa nessas coisas. Diga comigo: Deus tem pressa na unidade da igreja. Porque olha o texto aqui, quando ele fala assim: irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o que é isso? Não deixe passar pouco dia. Eu briguei com essa pessoa, né, e torei, eu quero que ela some da minha frente para lá e se lasque para lá. Você inclinou para o lado errado. Por quê? Porque você tem que pender para outra direção. Olha, eu errei. Talvez não estou preparado para resolver essas coisas hoje, mas eu entendo que eu preciso resolver elas e daqui a pouco elas serão resolvidas. Aí Deus vai te respeitar. Ele vai te honrar nisso. Agora, se você falar: não, vive bem sozinho, prepare os seus próximos dias. Eu nunca vi um desses ser bem sucedido. Nenhum deles. Nenhum. Deus não brinca com esse tipo de coisa. Todos foram levados no lugar de falarem: eu preciso disso. Então, que o nosso coração entenda que Deus tem pressa nessas coisas. Olha o que diz aqui no princípio da harmonia entre o corpo. É tão importante isso aqui que eu estou falando para os irmãos, que Deus condicionou algumas coisas ao seu relacionamento. Deus deu condições de algumas coisas espirituais acontecerem na sua vida de acordo com o seu relacionamento com a pessoa que está aqui na igreja, com a pessoa que está na sua casa. Ele falou: olha, se vocês estiverem bem um com o outro, primeira oração, Pedro 3 verso 7, ele fala: para que as vossas orações não sejam barradas. Quando que as minhas orações são barradas? Quando eu entro em confusão com outras pessoas. É um princípio aqui. No contexto está falando de marido e mulher, mas no contexto ali fala de marido e mulher, mas aplicando o princípio. Qual que é o princípio? O princípio da harmonia. Você quer que suas orações sejam ouvidas? Resolve suas questões. Você quer que suas orações sejam ouvidas? Resolve esses problemas, não adicione eles. Não incline para o lado de achar que você não precisa de resolver. Precisa, porque Deus não vai deixar você dar nenhum passo que seja enquanto você não resolver essas coisas. Então Ele tem pressa nisso. Mas olha um outro princípio também aplicado nessa harmonia. Mateus 5:23 ele fala: deixa a sua oferta no altar. Se você ficou sabendo que você tem algo ainda para resolver com outras pessoas, deixa a oferta aqui no altar. Por quê? Não coloca no gasofilaço não. Volta lá, resolve o que você tem que resolver com aquela pessoa. Depois você pega do altar e coloca no gasofilaço. O que ele está falando? A bênção do Senhor está no depósito. Você só vai depositar, você só vai ser abençoado quando você resolver. Pastor, isso é heresia. Faz o teste. Se você tem coragem, faz o teste. Faz o teste. As bênçãos do Senhor são condicionadas a essa harmonia. Anda com a sua vida resolvida. Então, há princípios aqui que já estão incluídos na palavra. Qual que é o princípio? Deus não quer barrar suas orações, senão Ele não te ensinava o caminho. Deus não quer barrar a sua bênção, porque senão Ele não te ensinava o caminho. Pastor, eu quero ser muito abençoado. Ou eu quero ser abençoado. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Eu quero ser muito abençoado. Eu quero que tudo que eu vou fazer dê certo. Eu quero que a minha célula dê certo.
quero que o meu trabalho dê certo, eu quero que aqui na igreja dê certo. Quer? Mantenha a vida resolvida, mantenha a vida organizada. Pastor, mas aí você está me conectando com essa pessoa, e aí o senhor está impedindo de eu ser abençoado, você está me conectando com ela, e está falando que Deus vai impedir a minha bênção de chegar se eu não organizar com ela. É isso mesmo. Ele nos conectou, Ele nos ligou. Você quer ver o detalhe disso? Se a sua perna agora, tivesse machucado, cheia de parafuso para todo lado, você faria tudo que você tinha que fazer? Meu primo esses dias, com 30 anos, deu problema no cérebro, câncer no cérebro. Parou tudo, parou a vida dele toda. Calma aí, ué, mas é o cérebro. O que o cérebro é? Sem o cérebro nós faz tudo, calma aí. É o membro do corpo. O corpo inteiro parou, por quê? O cérebro está doente. Eu vou continuar fazendo e vou continuar vivendo a plenitude, mesmo se eu não estiver bem com meus irmãos. Eu quero é que se lasque os irmãos, é mesmo? Você tem certeza disso? Eu quero te dizer, Deus vela pela palavra dele. Não existe isso. Não existe. Você quer que as coisas se ajustem, se alinhem? Resolve as questões. Resolve. Vai resolver, nós falou de manhã, pastor Paulo? Tem um orgulho miserável no meio. Tem um orgulho miserável que impede. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu passei aqui do tempo, mas